Então quando a gente tenta fugir dos problemas da vida, na verdade a gente está se acovardando a viver. As pessoas que fogem dos problemas, elas na verdade estão inseguras de viver uma vida de luta. E o melhor de tudo é você aprender a lutar. Porque quando você aprende a lutar, até a hora que você morre, você está garantido. O dia que você falar assim, eu vou lutar para depois descansar, você pode ter certeza, esse seu descanso não vai durar muito. Porque a luta pela vida é algo da nossa existência, da nossa sobrevivência, do nosso instinto. Desde o primeiro ao último suspiro, a gente vai estar lutando para respirar. Obrigado. Ô Bruno, você está muito na frente, cara. O que você está querendo, na verdade, é hiperdimensionar para que você tenha mais controle da quantidade de trabalho versus o que você ganha. A gente sempre fica querendo aumentar a nossa renda com trabalhos mais pontuais, trabalhos mais interessantes, ou coisas que a gente queira fazer mais do que coisas que a gente tenha que fazer, né? Só que eu tenho uma notícia para te falar, isso não vai mudar não. Todos nós profissionais de música, a gente surfa ondas menores, mais altas, mas desde que esteja sempre subindo, tá tudo certo. E no seu caso, você já está subindo. Então, claro que a gente quer criar algum tipo de cenário para você onde você trabalhe menos e ganhe mais. Ou pelo menos você trabalhe mais com coisas que você queira fazer. Mas, para te falar a verdade, a gente vai estar sempre fazendo coisas que a gente não quer fazer. Não adianta. Faz parte do trabalho. Faz também. parte. Então, eu acho que uma coisa interessante no músico, e nós músicos, eu muito experiente, você também, é a gente entender que isso não vai mudar. Até quando a gente tiver 70, 80 anos de idade. Você pode ser só um empresário, por exemplo, de uma escola ou de um estúdio, você vai continuar tendo os mesmos problemas, os mesmos adereços profissionais, que são coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente tem que fazer. Não tem jeito. Só que a saúde da gente também muda, a disposição e o foco muda. Como isso é uma constante na vida de qualquer profissional, acho que o mais importante é você pegar a laranja do que você está vivendo agora e espremer ela ao máximo. E neste caldo, claro, vai vir os louros da profissão, mas o mais importante é o bagaço que você criou ao fazer esse caldo. Porque este bagaço é o que vai te calejar e te fortificar para os próximos passos da sua vida. Aí que a maioria das pessoas não entendem, Bruno. Que é na construção do bagaço que você se esmera para aguentar adversidades futuras. Coisas que lá na frente você nunca imaginaria que ia aguentar. Tapa na cara da vida, literalmente, porque a gente já viveu tão intensamente o nosso trabalho espremendo essa laranja que agora as mãos calejadas e o sumo, aquele cheiro forte na mão, não vai desaparecer. Pelo contrário, ele vai se compilar em coisas maiores pra gente, cada vez mais. Igual você quer estrategiar alguma coisa para você crescer, o que eu tenho para te falar de mais positivo é que você já tá crescendo, você já tá no caminho. Você não vai estagnar porque você não tem essa mentalidade de pessoa que se acomoda. Não vai. Agora, também não se desespere a mudar muito do cenário que você já tá bem demais. Porque você já está em ascensão e já está espremendo essa laranja. A vida vai te mostrar por si só os caminhos a se tomar. Enquanto a gente acha que 90% da nossa vida é a gente que decide, na verdade 10% no máximo é o que a gente decide. As coisas aparecem na nossa frente e a gente toma os caminhos. A gente não tem tanto controle assim. O destino, na verdade, é que nos controla, não é a gente que controla o destino, não. Eu sei que muita gente vai me zoar, se eu postar isso vai falar assim, você é louco, é a gente que toma as nossas decisões, a gente tem que ter as escolhas. Eu sei que é assim que funciona a teoria, mas na prática não é. Na prática, a vida vai colocando situações para vocês e basicamente o que a gente faz é sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, vai entrando ou não. Só que quem está no jogo do sim, só vai entrando e cavucando portas e abrindo espaço, seja de trabalho, seja de relações pessoais, seja de dificuldades, seja de problemas, mas tudo é aprendizado. Então se você tem essa ótica de gratidão por qualquer momento que você vive, qualquer situação de trabalho, mesmo quando aquele mala sem alça está te enchendo o saco no estúdio, você enxerga aquilo como, opa, olha a oportunidade que essa pessoa está me dando de crescer. Em vez de eu ficar preocupado com o tempo do relógio até acabar o período dessa pessoa, na verdade eu tinha que estar preocupado, olha só a oportunidade que eu estou tendo de me esmerar intelectualmente e emocionalmente para eu conseguir passar dessa para o melhor. É isso, é postura, mindset. Ótica, como que a gente vê a vida. Você não tem muito o que fugir do que você está fazendo já, porque você está fazendo bem demais. E quando você vira um campeão na sua área, um cara que consegue tantas coisas igual você está fazendo, a vida vai te colocar em traços maiores. O que a gente tem que pensar, no entanto, é não deixar de aproveitar os momentos altos da crista da onda e projetá-los com vigor para o mundo. Aí sim, que é o quê? Igual você falou assim, o programa que você queria, não é? O hashtag? Foi mais ou menos assim, mostrando como foi a gravação. Eu concordo e discordo. Eu acho que é legal pra caramba, foi mais ou menos assim, mas eu acho que é mais valioso, é mais ou menos assim. É você documentar na hora.
Porque as coisas têm um diferente peso na hora que você vive, você documenta e você já apresenta para o mundo. Porque existe um mantra do mundo na qual aquela energia, aquele cosmos, e olha que eu sou um cara prático, hein? Não estou sendo holístico não, mas alguma coisa prática mesmo do dia a dia conspirou para aquilo acontecer e talvez aquele era o momento de postar e não colocar na gaveta para depois de 2 meses, 3 meses fazer um making off disso, que também é um erro da maioria dos artistas. Making off era uma coisa linda antigamente, a gente esperava um making off, né? Mais às vezes que o produto. O making off hoje em dia é o making along, é o durante, na hora. É quando a gente está fazendo e já está apresentando. Então, foi mais ou menos assim, é do caralho, é demais, mas que ele seja um resumo do que você no dia a dia documentou. Ou melhor, é assim. É assim. É assim. Vai documentando, coloca pílulas, vai apresentando e depois você fala, e no final do processo todo, aquela compilação e a gente revivendo todos esses momentos juntos. Esse é um show que eu acho super legal. E aí você patrocina para as pessoas certas. É mais simples do que a gente acha, brother. Eu sou um cara muito sonhador, sempre quis, né? Sempre almejei muito pra a gente tá andando de Fusca e a gente quer andar de Lamborghini, saca? Isso é normal, só que você pode ter certeza que Lamborghini também vai ter que abastecer. Você também vai ter que parar ela num lugar onde você vai ter que colocar um faixa azul. Eles vão esbarrar nela. Eles vão esbarrar nela, você vai ter que mandar para o mecânico, vai dar algum problema. Só que é diferente, são problemas diferentes, mas os problemas nunca vão deixar de existir. Aí eu lembro que eu falei, vou procurar um psiquiatra. Na hora que eu sento para conversar com o psiquiatra, eu começo a falar, eu choro, igual uma criança. Choro. E aí eu achando aquela reação estranha, né? E no final eu falando assim, porque eu só quero ajudar as pessoas, eu quero força física para ajudar as pessoas, e eu chorando, eu como bosta de todo mundo, e eu termino com um cocô de cupcake, eu faço o que quiser, e o médico não sabia se ele chorava comigo, se ele ria, e aí eu comecei assim a chorar copiosamente, uma reação completamente louca, que eu nunca tinha sentido, e eu fui ver que no meu pranto tava um desespero. E esse desespero é porque eu não aguentava mais, eu estava estafado e cobrando de mim demais ajudar o próximo, visto que, primeiro que ajudando ao próximo eu vi muito mais retorno para minha vida profissional. Então, e segundo porque eu estava vendo a diferença na vida das pessoas. E eu falei, por que meu corpo, é muito prazeroso, por que meu corpo agora não está aguentando? Deus, agora que eu preciso de você, me dá força. E eu falando pro psiquiatra e chorando. O psiquiatra me ouviu durante 30 minutos, chorando e resmungando, assim, basicamente sobre o excesso de trabalho e por que meu corpo não estava acompanhando. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim, César, você sabe o que você está precisando? E eu, achando que ele ia me dar a fórmula mágica, né? E ele me deu de certa forma. E eu, o quê? Ele, de uma equipe. Ponto. Acabou a consulta. Me mandou ir para casa. Ou seja, eu fui para um psiquiatra para ver se tinha alguma coisa que eu tinha que fazer, tomar algum remédio, me virar intelectualmente, pensar em alguma coisa, rezar, sei lá qual. Ele virou para mim e falou assim, você está precisando de uma equipe. E aí eu falo a mesma coisa para você. Se você chegou num fluxo de trabalho da qual você não consegue mais dar conta e você está sendo cobrado por isso internamente, você mesmo se cobrando, os prazos chegando e você querendo concluir, e mais demanda de trabalho, você está querendo, no caso, profissionais de maior calibre para te pagar mais, você tem duas opções. Ou você espera isso chegar, que é o que vai acontecer em algum momento, se o fluxo deste aperto de laranja continuar suprindo você deste sumo, mas o mais importante agora é você dar conta dessa demanda. Se o seu corpo não dá conta sozinho, que você contrate uma equipe, que você seja auditor de pessoas que possam de alguma forma entrar no seu ecossistema e trabalhar com você e te ajudar. Nem que seja limpando o chão do estúdio, nem que seja sincronizando tracks de áudio, nem que seja posicionando uma câmera. Não interessa, você precisa de uma equipe. Então o conselho que eu te dou, pessoal, que eu sofri isso, e hoje em dia eu tenho uma equipe, é, se tem muito fluxo de trabalho, é complicado aumentar o preço de uma hora para outra, e você tem que realizá-los, e você não quer deixar de pegá-los, porque são coisas proveitosas para você e para os outros também, contrate uma equipe e deixe subordinado a eles coisas que são menos características do seu trabalho pessoal, ou seja, coisas que não são tanto da sua assinatura, são coisas triviais, porque 50% que a gente faz no estúdio são coisas de logística. As outras 50% são criativas. Exatamente. Apresente para essas pessoas da sua equipe a parte logística, ensine o seu modus operandi para daí você folgar-se para a parte criativa. Que as maquiagens venham, porque todo mundo gosta de coisas bonitas, coisas corretas quando cabível, mas que existe uma dose absurda de, não é nem perfeccionismo extra não, de paranoia em nós profissionais da música, tentando construir o melhor produto.
Se a gente consegue abstrair dessa paranoia, você pode ter certeza que a gente ganha aí, no mínimo 3 a 4 vezes mais produtividade. A gente é mais veloz. Que o que a gente acha que a gente está buscando o perfeito, que a gente quer o sonho ideal, que a gente ainda não chegou no melhor resultado, na verdade, tem um sobrenome que é muito próximo, que se chama paranoia. E às vezes a gente chama mais a pessoa por esse sobrenome, paranoia, do que pelo nome, que é perfeição. E a gente acaba fazendo a gente girar em círculos e não andar. Fica girando em busca de uma coisa que a gente não vai encontrar, né? Eu tenho um exemplo bom pra caramba, que quando eu tinha cabelo, né, não tenho mais, eu cortava cabelo num salão que era em frente ao meu colégio. Então eu ia lá cortar, eu lembro que este barbeiro, ele ficava 1 hora cortando meu cabelo. 1 hora, sem brincadeira. E meu cabelo nunca foi difícil de cortar, não. Eu falo, por que ele demora tanto, né? Mas aí uma vez eu fui para um salão da minha mãe, que chamava Avô La Femme, chique, salão de madame. E minha mãe me levou para esse salão lá, cara, eu não esqueço. Eu tava lá acompanhando ela e o dono do salão, cara, era um craque, um gênio do corte de cabelo, saca? Um fera. Eu falei assim, você não quer cortar o seu cabelo, não? Eu corto para você. Aí eu falei, e aí, mãe? Vai, corta. Eu sentei na cadeira, não tô brincando não. Na hora que eu sentei, ele fez assim, máquina, não deu 4 minutos ele cortou meu cabelo. Eu falei, nada. O barbeiro levava 1 hora para cortar meu cabelo, então, o chefe cabeleireiro vem e corta o meu cabelo em 3, 4 minutos e fica muito melhor. Olha que louco, essa lição eu tive com 14, 15 anos de idade. Depois de um tempo é que eu fui perceber o que tinha acontecido naquela época, que é qual? Enquanto o outro, perfeccionista, vidrado pelos detalhes, fazia e entrava dentro de cada ângulo, cada quina da minha cabeça para fazer aquele aparato perfeito, o outro viu a figura do lado de fora, cortava, dava uma olhadinha, raspava, em 3 minutos deixava o corte de cabelo extremamente musical, extremamente artístico. Porque ele não estava tão dentro das coisas, igual nós engenheiros às vezes ficamos, concentrado num som de caixa, concentrado num detalhe de um shaker, concentrado numa nona de um acorde. Em vez de você ver a figura toda, o que é essa música, o que é esse produto, o que é essa arte impacta na gente e o que eu posso fazer sem precisar ficar micro preocupado com os problemas. Eu entender o que isso aqui vai servir no final, no todo, ou seja, ver a figura do lado de fora. Quando eu entendi isso na nossa vida, não é nem só na profissão não, enxerga a sua vida sob perspectiva, não lá dentro do que você está vivendo agora, enxerga lá de fora. Quando você está enxergando lá de fora, você vê tudo acontecer, cara. Você vê sua relação com seus pais, com os seus filhos, com os seus profissionais, amigos, com tudo. Você vê a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com o seu corpo, com a sua saúde. É sempre enxergar a vida sob uma perspectiva, cara, de fora. E você, voltando ao seu caso, tendo em vista o que você está vivendo agora, pensa daqui a 15, 10, 20 anos, vários anos à frente, mantendo-se ainda sempre jovem, pronto a trabalhar, calejado, porque o trabalho te calejando é o que você vai se assegurar que você vai estar vivo o tempo inteiro, porque a gente sempre precisa desse escudo, que é o escudo da força, da luta. E a partir de então, bicho, é deixar a vida nos guiar. Vida leva eu, como dizia Zeca Pagodinho. É isso mesmo. Né? Ver a vida sob perspectiva. Legal. E não simplesmente sobre o efeito do que a gente está vivendo.